Boa tarde, pessoal. Então, vamos agora aqui para a nossa última mesa do evento. A gente teve aí um pequeno problema técnico, mas acho que agora, espero que esteja resolvido. Bom, então, a mesa número 3, que nós demos o seguinte título: Sim, meu filho, desconfie de todos os grandes nomes da história. Cotzela, professor. E só para lembrar, todos esses títulos a gente tirou de obras dele, tá? Bom, eu gostaria de convidar então aqui para tomar assento aqui na nossa mesa as professoras Maria Lúcia Pascoal, da Unicamp, a professora Marisa Fonterrada, da Unesp, o professor Acácio Piedade, que vai estar online aqui conosco, e a professora Lenita Nogueira, que vai fazer a moderação da mesa. Bem, boa tarde a todos que estão presentes nesse evento tão importante, marcando a história do professor, né, aqui da Unicamp, que fez história aqui. Eu tive, inclusive, a oportunidade de ser aluna dele, trabalhei diretamente com ele. Então, para mim é um evento muito, muito forte. Bom, então vamos dar início, não é, com a fala do professor Acácio Piedade. Eu vou dar uma pequena biografia, né, do professor. Então, Acácio Piedade é bacharel em composição pela Unicamp, onde estudou com Almeida Prado, Daviano Cotzela, entre outros. É mestre e doutor em antropologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, com pesquisa sobre a música em rituais indígenas amazônicos. Realizou estágios pós-doutorais na Universidade de Paris, Sorbonne, França, e na Escola Superior de Música de Weimar, Alemanha. Compositor com prêmios nacionais e internacionais, possui obras interpretadas pela Filarmônica de Minas Gerais, Filarmônica de Jena, Filarmônica de Thüringer, Orquestra de Sopros do FRJ, Quinteto Lourenço Fernandes, Ensemble de Saxofones do Dão, entre outros intérpretes de grupos brasileiros e estrangeiros. Atualmente é professor titular aposentado do Departamento de Música e professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade do Estado de Santa Catarina, o DESC, onde orienta pesquisas em processos criativos e musicologia. Então, professor Acácio, a palavra é sua. Olá, está me ouvindo? Estão me ouvindo aí? Olá? Acho que não estão me ouvindo, né? Parece que está tendo um problema com o som do professor Acácio. Alô? Som. Tá, estamos ouvindo. Estão ouvindo? Ótimo. Então tá. Tá bom, então. Bom, se está todo mundo ouvindo aí, eu quero começar por agradecer o convite do Tadeu e do Fernando. Então, eu fiquei muito surpreso, fiquei muito honrado pelo convite. O Cotzela foi muito importante na minha vida, na minha carreira. E, então, se eu estivesse no Brasil, certamente eu estaria aí com vocês, né, para assistir todo o evento. Mas eu estou em Portugal, então teve que ser. Agradeço pela honra também de ter todos esses problemas técnicos aí, só para a minha participação. Fico agradecido e honrado de estar nessa mesa com colegas queridas aí, a Maria Lúcia, que foi uma professora também de análise, de um monte de coisa, né? A Marisa eu não conheço, né, pessoalmente, mas conheço o trabalho, né? E a Lenita, que também foi minha colega lá na Unicamp. Então, gostaria de agradecer a todos e começar dizendo que a Unicamp me dá muitas saudades. Eu acho que eu tive um curso excelente, no geral, né, com os professores, lá naqueles, vocês lembram do barracão lá, dos barracões, mas não importa a estrutura, estava lá o Gramani, o Cotzela, Maria Lúcia, tinha o Alex, e muitos outros, o Almeida Prado, claro. E foi, para mim, um momento de muita criação,
Foram 6 anos, né, naquela época, o curso de composição, então foi bem importante para mim. Eu aproveitei muitíssimo as aulas com Cosella, que eu vou comentar um pouco aqui mais, mas eu aproveitei também muito todas as outras aulas. O Almeida Prado era um privilégio ter aula com ele, ele era meio espontâneo, assim, e vinha já com aquele preparo incrível, né? E o Almeida Prado e o Cosella tinham um ponto em comum que eu vejo. O Almeida, ele escrevia, ele primeiro lia tudo que a gente escrevia, lia à primeira vista no piano, né? Só se estivesse muito ruim de ler. Mas não importa a formação, se era piano, ou quarteto de cordas, qualquer clave, orquestra, tudo, ele lia tudo ali, né? E falando, né? E eu me lembro muito dele mostrar, arriscar, assim, fazer uns círculos, assim, né? E falar, assim, coisas sobre estilo, né? Principalmente, o Almeida Prado falava muito sobre estilo e linguagem, né? Bartók, aqui Bartók. Ficava um pouco decepcionado, mas concordava que... E é bom a gente conhecer as influências, né? Porque a criação não sai do nada, a gente sai a partir daquilo que a gente ouve, né? Mas aí o Almeida, ele escrevia assim, aqui Acácio. Então, eu ficava com aquela bola assim, né? Aquelas notinhas dentro da bola, e eu falava, meu Deus, eu não vejo o que tem aí, né? E eu passei anos, acho que até hoje não entendo o que era, mas era alguma coisa para ele. E o Cosella também fazia, vou mostrar aqui até as bolinhas, os trechos assim. À mão mesmo, no lápis, no caderno, em tempo real. Hoje em dia está meio estranho, né? Nós mudamos muito, né? Mudamos muito, muito, muito. Estava conversando esses dias com meu amigo, colega, que também é da Unicamp, daquele mesmo tempo, o Fiaming, conversando sobre isso, porque, como eu estou em Portugal, eu pedi para o Fiaming abrir meus cadernos, eu guardo até hoje os cadernos, com exercícios com Cosella, sabe? Porque foram tão preciosos para mim, eu tenho até hoje. E pedi para ele escanear umas coisas que eu vou mostrar para vocês aí. E nós falamos sobre essa coisa, ele falou, olha, é bom para os alunos de hoje verem a importância do lápis, da borracha, das anotações, dos riscadinhos, tem umas coisas... E isso, eu vejo que eu me sinto meio dinossauro, assim, mas, de qualquer maneira, o aprendizado foi muito grande. Em todos os planos, no plano prático também, tive aula de piano com o Rafael, tive aula de violino, acho que foi com o Alberto, e participei da Orquestra Jovem, cantei no Madrigal, Regência do Benito. Olha, excelente. Eu falar, depois daí eu tive vários, como professor, eu andei por aí, fiz vários cursos, e eu acho que o meu curso foi muito, muito bom mesmo. E era outro tempo também, a gente não tinha celular, então tinha muito tempo para estudar, né? E o Cosella trazia material para a gente. Apesar de não ser um professor no sentido de ser livros, assim, referências bibliográficas, assim, essa preocupação, ele trazia, por exemplo, coisas que na época era difícil, partituras. O Cosella tinha um saquinho, ele trazia de São Paulo, um saco de compras, assim, plástico, cheio de partituras de Stockhausen, Schoenberg, Weber, assim, e fitinhas cassete. Ele trazia para deixava com os alunos uma semana. A gente ficava copiando tudo ali, feito louco, né? Então foi a primeira vez que eu ouvi muita coisa através dessa característica generosa do Cosella. E aí, assim, eu fiz basicamente... Os cursos que eu gostaria de comentar são de harmonia e de fuga, né? Acredito que foi... Na Unicamp, naquele tempo, tinha harmonia, se não me engano, é só harmonia, e tinha um outro chamado harmonia superior. Se não me engano, né, Maria Lúcia vai lembrar disso. Eu acho que tinha pré-requisito, né, de ter as harmonias primeiras e tal, e aí a harmonia superior. Eu fiz com Cosella, e ele usava o livro do Hindemith, aquele livro de harmonia do Hindemith, que é compêndio condensado, né? E discurso condensado, né? Muito prático, diretamente prático, assim, sem muita... E a gente também comentava, de vez em quando ele falava do Persichetti, né?
que era um livro que tinha por lá, eu lembro de ter lido assim, umas coisas do século XX do Prescott. Mas o forte era isso, a gente fez inteirinho o livro, todos os exercícios. Ela corrigia tudo. E, sabe, esse livro começa com tônica dominante, mas lá no final é César Franck, é Wagner, um estilo assim bem legal, sabe, de harmonia já avançada no final do século XIX. E todos os exercícios propostos pela mão do Hindemith, né? Os baixos, as melodias, tudo muito bem feito, porque é o Hindemith, né, o compositor, que fazia. Então, o Kotzela, a gente fazia esses exercícios, né? E o Kotzela também propunha exercícios de harmonia, onde ele dava algumas restrições, né, de intervalo, de intervalos harmônicos, intervalos melódicos, figuras rítmicas, tal. E esses exercícios, para mim, foi assim, a nata para mim. Né? Foi muito importante. E eu vou até mostrar aqui para vocês. Não sei se quiser colocar aí, em vez de ter minha cara aí, se quiser colocar a apresentação, eu já vou comentando, porque eu já estou no assunto, né? Tá tendo um PowerPoint com umas imagens aí, tá? E vou continuar falando aqui. Isso. Esse PowerPoint eu chamei de Colosso Mestre, vocês vão ver por quê. Ai, meu Deus. Tá lá. Não é esse aí, não. É um branquinho, Colosso Mestre, esse aí. Kotzela, professor de harmonia e fuga na Unicamp. Eu sou da segunda turma, né? Ainda sou, que começou em 80. Tá? Então, a primeira imagem, espero que dê para ver aí, dessa parte de harmonia. Tem algumas características aí. À esquerda você tem exercício de dodecafônico, então ele já propunha com as 12 notas de harmonia, né? Um contraponto a 3 vozes, né? Esse aí, aliás, é de contraponto, desculpa, mas é contraponto a 12 sons mesmo. E ele costumava colocar esses riscos, a nota ali, e essas palavras. Ele chamou ali grandioso mestre. Né? E ele usava muito esse recurso, que eu acho que é um recurso que o Kotzela, você sabe, ele não sei se comentava, mas ele é muito bem-humorado, cheio de sarcasmo e tal, né? Ele tinha, assim, uma pessoa que, quando falava algumas coisas, era bem ácido, assim. Mas sempre como ele escrevia isso, eu nunca duvidei, eu nunca achei que era irônico, sabe? Eu sempre sentia que, na aula, ele tocando, ele levantava o ombro no piano, ele tocava isso aí tudo, levantava o ombro assim e falava, mestre! Ele chamava eu e vários outros alunos de mestre. Muito bom, mestre, isso aqui está ótimo. Então, e aí a gente entregava e ele devolvia o caderno com essas anotações aí. Né? Do lado direito tem um ali que é engraçado, porque ele pediu um exercício, que já era 4 vozes, e acho que ele não gostou muito. Ele falou, grande este, mas seria melhor a 3. Porque o tema que eu escrevi, acho que eu escrevi o tema, né, escolhi o tema, e ele achava que era melhor para 3 vozes, mais adequado. Mas é um trabalhão fazer 4 vozes. Enfim, uma outra, aí no slide seguinte, vai ter também de contraponto. Isso, contraponto. Ali está escrito muito bacana. E daí, na esquerda, né? Muito bacana. Também é dodecafônico. Ali tem uma coisa barbaramente difícil, vocês estão vendo? Está circulado. Porque eu inventei de fazer uma coisa que eu também não, acho que eu nunca toquei isso aí, não. No último tempo, eu botei uma tercina que dura 2 tempos, que atravessa a barra de compasso. Então, é de fato barbaramente difícil. Eu nem sei se é possível, falar a verdade, teria que escrever de outro jeito. E aí embaixo, outras observações, né? Nunca o sol. Legal, quer dizer, acabei evitando a nota sol. E ali, depois, ele escreveu, faltou o sol. Né? Alguma coisa assim. Acho que eu escrevi um exercício que não tinha nota sol. Muito bacana isso. Então, vocês
não sabe como isso, para um estudante de 18, 19, poucos anos, assim, 20 anos, como isso rebatia, assim, né? E aí eu fiz uma modulação lá à direita e ele gostou, bacana a modulação aqui, né? Então, esse tipo de coisa, você fez, o cara ele lê, ele está sensível ao exercício, ele gosta e ele desgosta de alguns, não comenta nada, mas quando ele acha relevante, ele escreve, e aquilo ficou, está até hoje, estou guardado nas minhas coisas. Esses exercícios foram tão legais, aí o próximo aí é mais tonal, né? Ele escreveu Colosso Mestre nesse aí, com uma baita bola, assim. E isso aí, eu fiquei tão empolgado, falei, pô, será que é tão bom? Que legal que ele gostou, mas aí eu selecionei desses exercícios de contraponto e de harmonia, 15, são curtos, e tem uma peça chamada 15 miniaturas, de Somar de Patinha, e 15 miniaturas para piano. É uma peça com todos esses exercícios do Pozella, entende? Que eu fiz, e que já foi tocada essa peça, acho que 2 vezes lá em Florianópolis. Então é muito legal como isso rendeu, né? E como foi importante para mim. Ali embaixo ele alertou, essa oitava podia evitar, porque aqui a gente estava num ambiente mais de altura controlada, né? E ali ele falou para evitar a oitava. Nem estou vendo a oitava nesse momento aqui, mas está lá. Depois tem lá, talvez melhor se, né? Bequado, talvez, porque tem um si sustenido ali. Ok. Então, vamos para o próximo slide. Aí a gente está lá, outro Colosso Mestre, né? Isso, né? E esse tem eu escrevi em cima, harmonia tonal, modulações constantes, quebra de escalas, bonito. Eu tenho a impressão que foram coisas que ele recomendou, assim, para fazer 4 vozes, né? E, de fato, isso aí ficou legal e entrou lá nas minhas 15 miniaturas. No outro slide, aí já vou passar para... Esse era de harmonia. Agora eu vou passar para o outro slide, que tem a apostila do Cosella. Não sei se vocês... alguém mostrou aí, ou nem sei se muita gente tem, mas eu guardei, tá? A apostila de fuga do Cosella. Pode andar um slide aí. Isso. Então, ele colocou o autor ali, Hermann Grabner, né, que da época não ligava, mas era um compositor alemão, né, que tinha esse livro de introdução à fuga, né, um livro fuga baquiana, estilo baquiano. Assim. Então tá lá, e ele escreveu na mão dele, né, a lápis, tudo. Eu não tenho a lápis, tá? Eu tenho um xerox. Essa apostila com muita clareza, assim. Olha, se tem uma coisa que eu aprendi bem foi fuga. Eu aprendi muita clareza, assim, por causa do Cosella. Ele era muito claro, assim, toda a questão das possibilidades de inversão, de retrogradação, de contrassujeito, de um jeito ou de outro, contraponto inversivo, tudo isso foi muito bem dado, assim. Eu aproveitei bastante, né? Esse aí é para uma fuga 2 vozes. O exemplo seguinte, no outro slide, tem 2 slides, a 3 vozes, tá? Isso aí não foi ele que escreveu, tá? Ele puxou lá do livro do Hermann Grabner, né? Mas se vocês tocarem isso, vão ver que é um excelente exercício, né? Muito bem escrito, assim, tonal, com tudo direitinho, as modulações tal, corretas e tal. E vocês estão no exemplo a 3 vozes já? Né? O penúltimo e o antepenúltimo slide. Tá? E ele tinha uns outros que estão nos meus cadernos, que eu não pude mostrar, porque eu não estou em casa, então eu teria que mostrar. Mas ele tem lá, é uma coisa que lembra aquele tipo de técnica de ensino da composição, de partimento, né? Que é aquela coisa incompleta, assim, deixando para você seguir as coisas, né? Então, eu acho que ele tinha intuitivo isso, essa técnica, né,
Os exercícios mais legais que eu fiz, e que mais me marcaram, então, foram esses tonais no baquiano. Opa, vocês estão me ouvindo aí? Parece que saiu. Tá tudo certo? Faz um ok aí da mesa, que só para eu... Estou vendo o pessoal da mesa. Tá tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Desculpa que vocês estão meio parados, eu não sei se está congelado. Tá, olha só. Ele propunha coisas de fuga no estilo baquiano, 3 a 4 vozes, e daí no estilo quartal também, que eu chamo de quartal, mas são, por exemplo, isso aí eu já vou falar, tá? Isso aí é o ouro da minha apresentação. Para um pouquinho, surpresa. O estilo quartal, ele dava uns intervalos harmônicos, assim, preferenciais, né? E alguns intervalos de saltos também, e para controlar a harmonia e as linhas, né? E o resultado dava, assim, um pouco Hindemith, assim, nessa linha desse estilo meio Hindemith, Stravinsky e tal. Vocês vão ver que isso vai estar na surpresinha que eu vou mostrar ali. E também 12 sons. Como você sabe, o Kozel adorava, né? Ele tinha muita afeição pelo Weber, né? Então, a escrita do Weber, a clareza, assim, a limpeza, né? E a estruturação, né, da escrita do Weber. E ele falava muito disso, né? E a gente, com os exemplos todos que ele trazia naquele saco, ele não tocava assim, na aula não tinha exemplos assim, era direto no piano, ela tocando, lendo exercício, comentando. Então era muito prático, bem ateliê mesmo. Assim. E assim foi sendo, e aí os materiais a gente ia buscando, né? E ele trazia também de São Paulo. Então foi deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Os arranjos de coral não vou falar, porque já teve até uma mesa aí, mas só para lembrar que eu também cantei muito os arranjos dele. Então, Crozella tinha essas múltiplas capacidades, né? E também essa figura que por um lado, tem esse sarcasmo, assim, por outro lado, falava Colosso, mestre. Teve uma vez que ele falou de um contraponto que eu fiz, que aliás ficou muito bom, virou uma fuga. Eu tenho uma peça chamada Prelúdio, um prelúdio e 3 fugas. As 3 fugas foram feitas na aula do Kozel. Só que não são fugas maiores, assim, 4 vozes. Aí teve uma que ficou bem boa mesmo, tudo com controle de 12 notas. Então. E ele foi tocando, ele foi levantando o ombro, assim, e falava, mestre, excelente, mestre. Aí, na hora, quando ele terminou, ele virou e falou, se tocasse isso aqui no Conservatório de Paris, as cortinas pegariam fogo. Então, quer dizer, todo mundo riu muito, né? E a gente sai da sala, mas será que ele está sendo sarcástico? Mas não, porque ele realmente gostou, porque a gente percebe isso, né? Na relação daquele tempo com o professor direto, lá do piano, assim, você vê que foi uma energia positiva mesmo, né? Ele quis, assim, estimular, quis dar aquele estímulo, que eu me sentisse bem, né? Por um trabalho bem feito. E conseguiu, que realmente a gente saía, não apenas eu, vários colegas aí, a gente saía muito animado da aula de Kozel, e quando ele não gostava, ele só falava assim, não, aqui não está, não sei o quê, não está muito bom, ou então não falava nada. Então a gente também não tinha, assim, um lado amargo do Kozel, nenhum tipo disso na aula. Mais ou menos isso. Agora, deixa eu ir para a minha parte final, que é o seguinte, eu tenho uma surpresinha para vocês, que é o seguinte. Eu achei esses meus cadernos, que eu sabia que eu tinha guardado, mas eu não sabia onde estavam, lá em casa em Florianópolis, né? Eu achei, procurando, falei, olha só a apostila do Kozel, eu mesmo dei aula de harmonia também, de fuga, lá na UDESC, né? E de análise e tal, então foi um material. Aí, de repente, virando a página, o que eu acho? Manuscritos do Kozel. 2 fugas escritas, isso é manuscrito mesmo, lápis ali comigo no papel, são fugas didáticas, vamos dizer assim, mas numa linguagem nessa que eu falei, que é um pouco Hindemith, que é um pouco 12 sons misturado, que é uma linguagem que me influenciou muito,
Então, essas folhas aí eu tenho, tá? Esse documento, evidentemente, se eu posso doar para ir para o centro de documentação, no lugar certo, né, que está lá na minha casa, está guardadinho. E o que eu fiz? Então, além de mostrar, está pequenininho assim, porque eu fiz uma surpresa, eu fiz um vídeo para vocês. Em vez de eu tocar, porque dá muito trabalho tocar isso aí, eu passei para instrumentos virtuais, tá? Mais ou menos decentes de ouvir. Flauta, clarinete e fagote. Então, eu queria que eu agora, para terminar, colocasse esse vídeo no YouTube que eu coloquei com esse trabalhozinho. São duas fugas, tá? Tem uma, depois tem a outra. E aí põe bem, aí vai dar para ver direitinho a letra dele, as notas inteiras. Pode soltar aí, obrigado.
Bem, tá aí, então vocês puderam, não sei se está me ouvindo agora, mas vi que essas fugas tem a três vozes, tem cheio de coisa, inversão, esteto, tem lá as 12, né, ele escreve aqui, tudo indicado, onde está, com quem está o tema, onde está, são fugas didáticas, e o estilo é muito, muito interessante, era muito coerente com os exercícios de harmonia que ele propunha, naquelas regras, né? Que eu acho que é um estilo que ele desenvolveu, aí, meio apartal, meio misturado com o dodecafônico, enfim. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí. Eu tinha muita coisa para falar, eu fico animado de falar do Cozella, mas, enfim, quero ouvir vocês também. Tá bom? Muito obrigado pelo convite, por estar aqui. Bom, nós é que agradecemos essa fala. Para mim foi muito interessante de rever isso aí, porque você era da turma de 80 e eu era de 81. Né? Então, nós estávamos juntos, né, ali praticamente. Né? É que também não fui para a composição, mas achei bem interessante rever essas escritas, exatamente esse negócio de mestre, colosso, essas coisas que ele colocava nas partituras, né? Como que elevando os alunos, né, mesmo a gente que não ia para a composição, para fazer um trabalho bem interessante. Né? Então, era um estímulo para a gente. Né? Obrigado, Cássio. Acho que foi muito interessante. Bom, vamos passar, então, preciso ligar aqui, para a professora Maria Lúcia Pascoal, que foi também contemporânea, foi minha professora também, né, na graduação. Então, professora Maria Lúcia Pascoal é graduada em piano pela Faculdade Paulista de Arte e doutora em música pela Unicamp. Foi bolsista do Conselho Estadual de Cultura de São Paulo no curso Formação de Professores do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico DAAD, no Ferienkurse für Neue Musik em Darmstadt. Organizou e dirigiu o curso de matérias teóricas na Escola Magda Talhaferro, em São Paulo, e integrou a equipe fundadora do Departamento de Música do Instituto de Artes da Unicamp, onde é professora aposentada. Como pesquisadora da FAPESP, desenvolveu estudos no campo da estruturação musical. Entre seus trabalhos destacam-se estrutura tonal, harmonia em coautoria com Alexandre Pascoal, que também era nosso professor, né, na época, mas de piano, né? Editado pela Companhia Editora Paulista em 2000, e a tradução em coautoria do livro de Murray Schafer, O Ouvido Pensante, editora da Unesp, segunda edição, 2011. Foi editora da revista Opus, entre 2003 e 2007, e vice-presidente da Tema 2018-2022. Professora, a palavra é sua. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu, primeiro, quero dizer que eu fiquei muito contente de ter sido convidada para esse evento. Quero cumprimentar aqui a organização, principalmente de Tadeu e Fernando, sobre esse evento que está sendo muito cheio de informações para nós. Aí, na técnica, pode colocar o meu PowerPoint? Aí. Isso. Obrigada. Falar sobre Cozella não pode ser uma atitude formal, como se costuma fazer ao homenagear uma personalidade. Peço licença para apresentar minhas memórias e testemunhar a atividade desta figura humana, ímpar, de músico, compositor e, principalmente, um grande professor. Como a sua vida musical se desenvolveu no século XX, principalmente na segunda parte do século XX, ele viveu as transformações e as variadas tendências artísticas de modo intenso, o que significa transportar isso para todas as suas atividades. Isso. Eu separei assim em décadas, então nós vamos
Pode passar o outro slide. Nós vamos ver primeiro a década de 40, 50. A chegada ao Brasil do alemão Hans Joachim Kohreuter representou uma divisão de águas na vida musical da época. Músico, regente, professor, engajado na música contemporânea, achou aqui um campo propício para divulgar sua adesão às ideias europeias mais atualizadas. Demonstrando liderança, buscou renovar os centros musicais brasileiros, representados primeiramente no Rio de Janeiro e São Paulo, estendendo-se mais tarde por Salvador, Belo Horizonte, entre outros lugares. Atuou em aulas de composição, teoria e análise, muito da música do século XX, e criou o Música Viva, movimento que apresentou compositores e intérpretes que divulgavam música contemporânea e suas próprias criações em concertos e programas radiofônicos. A criação do Música Viva em São Paulo se deu em 1944 e registra uma entrevista de Kohreuter que, perguntado se o público poderia compreender as obras mais avançadas do repertório moderno, responde. Pode pôr um slide aí. Aí. Ele achava que o ensino musical estava totalmente arcaico no Brasil. O movimento Música Viva defendeu suas ideias em manifestos, sendo o mais representativo o de 1946. Isso. Música Viva refuta a assim chamada arte acadêmica, negação da própria arte. Era um movimento bastante revolucionário, vocês podem ver. É nessa São Paulo provinciana que Kohreuter cria a Escola Livre de Música, a Rua Sergipe, em Higienópolis. Uma nova compreensão da harmonia, uma prática coral intensa, regência, abrangendo música medieval e renascentista, ao lado da música do século XX, composição e análise. É de se imaginar o interesse que despertou nos músicos paulistas, e é também aí que surge Damiano Cotzella nas diversas aulas. Sua inteligência e talento foram logo reconhecidos e ele passou a atuar como professor. Essa primeira geração da Escola Livre resultou na criação de corais, quartetos vocais e instrumentais, muita música de conjunto, sempre com repertórios inovadores que despertavam interesse e polêmicas. Você pode, por favor, abrir para mim isso aqui? Sob a direção de Kohreuter, Cotzella foi professor também nos cursos internacionais de Teresópolis, nos seminários de música da Bahia, na Escola de Música de Piracicaba, em São Paulo, e nos seminários de música Proarte, como veio a se chamar a Escola Livre de São Paulo, depois de 1956. Agora passamos à década de 60. Vários músicos que frequentaram a Escola Livre acreditavam no ensino de música público e criaram, na década de 60, um curso para a formação de professores de música patrocinado pelo governo de São Paulo, através da Comissão Estadual de Música e do Conselho Estadual de Cultura. É bom que a informação aqui que os cursos universitários de música ainda não existiam nessa época. Esse curso tinha por objetivo formar músicos, não somente instrumentistas, músicos que pudessem desenvolver práticas variadas, pesquisa e ensino musical. É aqui que entra Marisa e eu.
alunos de Cotzela. Éramos 30 alunos bolsistas que frequentávamos aulas das chamadas matérias teóricas em formas de seminários. Praticávamos tudo em corais e regência e queríamos reformar o ensino de música. Como nessa época Cotzela vinha da experiência com música dodecafônica, ele explicava muito bem como funcionava e, principalmente, deixava as pessoas muito à vontade e valorizava com entusiasmo cada progresso feito. Depois de praticarmos alguns corais de bar, de todas as formas possíveis, ele começou a fazer ditados seriais, a 4 ou 5 vozes, e cada um escrevia o que conseguia ouvir. Aí ele vinha ver o que a gente estava escrevendo e dizia: ótimo, você está ouvindo essas notas do baixo, agora sintonize o contralto. Ele estimulava cada um. Nas aulas de harmonia tonal, deixava bem claro a procura do todo da peça, por exemplo, sonatas, sinfonias, todas essas peças, incorporando as variações das funções, sempre fazendo parte do todo, o que já era o conceito de Schoenberg da monotonalidade. Cotzela podia dar uma aula apresentando a poesia concreta, comentava a literatura de Guimarães Rosa, mostrava as últimas composições de Tom Jobim e as harmonias de João Gilberto, o cinema da Nouvelle Vague, analisando detalhadamente um filme que, saindo dali, nós íamos ao cinema assistir. Comentava sobre uma experiência de fazer música no computador, que era a pesquisa que ele estava fazendo com o Rogério Duprat. Isso é o que apareceu ontem também nas exposições de ontem. Aí ele fez essa música junto com o Rogério, que é a Clave BM2, com computador da Escola Politécnica de São Paulo. E isso vocês podem ver muito bem no livro da Denise, está escrito aí? Tá. Sobre a música nova e a música eletroacústica. E essas informações já são de conhecimento de vocês. No início da década de 60, surge o grupo Música Nova. E nós acompanhamos o manifesto e todos os seus desdobramentos. Segundo o Gilberto Mendes, o grupo Música Nova foi o primeiro a fazer música microtonal, estruturada segundo o serialismo integral, não periódica, não discursiva, com a introdução do ruído no contexto sonoro, novos grafismos e a indeterminação, entre outras manifestações. Isso. Aqui é a revista Invenção, com a capa e o manifesto do Música Nova. O Música Nova dizia na primeira frase: música nova, compromisso total com o mundo contemporâneo. Eles também queriam reformar totalmente o ensino musical, queriam reformar a relação do músico com o público, reformar tudo. Aqui, aí, essa revista hoje é uma relíquia, de 1963. Como, nessa época, o acesso a partituras e gravações era difícil, numa ocasião, Cotzela reuniu gravações e partituras de Stockhausen, Boulez, Berio e outros da Neue Musik de Darmstadt, e passamos tardes inteiras ouvindo e acompanhando todo esse repertório, que praticava o serialismo integral e o acaso controlado. Ele foi a Darmstadt e voltou fascinado por John Cage, um fato que está também muito bem contado por Gilberto Mendes, no seu livro Uma Odisseia Musical, de como os brasileiros se identificaram com o uso do acaso total pelo John Cage,
porque o acaso controlado eles já estavam praticando. Sempre estimulado em fazer o novo, em 1964, Kotzela aceitou o convite para participar da criação do Departamento de Música da Universidade de Brasília, no projeto do antropólogo Darcy Ribeiro e na música de Cláudio Santoro. Porém, menos de um ano depois, por motivos políticos, que foi a eclosão da ditadura militar, houve um protesto dos docentes que pediram demissão conjunta. E, de volta a São Paulo, Kotzela e Duprat, Rogério Duprat, criaram a empresa Audimos, um estúdio para fazer qualquer tipo de música, com publicidade, arranjos, música para cinema, teatro, TV e produção de gravações. Aqui, Marisa e eu também trabalhamos na Audimos, fazendo coral feminino em várias gravações, né? Com o Rogério Duprat, foi um contato muito interessante. Mas as ideias de Cage ainda estavam presentes, e Kotzela reuniu alguns alunos do Seminário ProArte, mais alguns antigos e amigos, para fazer alguns happenings em um desdobramento do Música Nova. Pode passar o outro slide. Esse aqui, essa foto não está assim muito nítida, porque é uma foto de jornal, é do Jornal da Tarde. A data aí é abril de 1966. Essa figura que está bem do lado esquerdo é Kotzela. Esse outro que está com o braço levantado de óculos escuros estava fazendo um discurso em húngaro. E esses três aqui estão fazendo um jogo. Essa pessoa com um boné ao contrário é o Alex. Eles fizeram esse rap, então era assim, tinha um piano, podia tocar qualquer coisa, eles combinaram tudo antes, né? Podia tocar qualquer coisa, qualquer pedaço de música, uma pessoa estava tocando, vinha outra, tocava por cima outra coisa, vinha outra, tirava aqueles, botava outra música, e assim eles iam fazendo o happening. Foi tanta polêmica e tanta confusão com isso, que eles tiveram que sair rapidamente pela porta dos fundos do bar João Sebastião Bar. Aí pode fazer mais um outro slide. Isso. Esse aí é um outro movimento que eles fizeram, chamado Movimento de Arregimentação Radical em Defesa da Arte. Eles saíram por São Paulo, visitando vários monumentos que eram, para eles, monumentos ao mau gosto. Era a estátua do Borba Gato, o avião 14 bis na Avenida 9 de Julho, algumas esculturas do cemitério do Araçá e uma bandeira que tinha na Avenida Paulista. Isso aí tudo eles fizeram. E eles chegavam no monumento e penduravam alguns panfletos falando sobre a arte e outras coisas. Era um movimento político, artístico-político, um ativismo político-artístico que eles fizeram. Também tiveram que sair correndo, porque chamaram a polícia para isso aí. Isso foi a década de 60. Agora vamos passar para a década de 70 e 80. Isso. O que marca a atividade de Kotzela na década de 70 é a atuação no Coralusp, quando desenvolveu a criação do repertório coral brasileiro, que o tornou muito conhecido, tratando a música brasileira de uma forma diferente e fazendo a renovação que representou a atuação do Coralusp propriamente dito. Aqui temos 4 fotos. Essa é a foto mais atual do Kotzela, essa primeira em cima. Essa do lado, ele está regendo o Coralusp. Essa outra de baixo, à esquerda,
ele está junto com o Benito, tocando piano, e essa última é uma dele. Outra frente foi o trabalho desenvolvido em Campinas, como assessor musical da Orquestra Sinfônica Municipal. Eu esqueci de falar isso aqui. Os arranjos corais estão todos publicados nesse livro do Alberto Cunha, que era um dos componentes do Coralusp na época. E tem alguns principais arranjos, não são todos, né? Todos vocês conseguem aqui no CIDIC, que a Mariana concedeu todos os manuscritos. Outra frente foi o trabalho desenvolvido em Campinas, como assessor musical da Orquestra Sinfônica Municipal e na criação do Departamento de Música da Unicamp, sob a direção de Benito Juarez. Kotzela não era de escrever textos, porém, na orquestra, ele assumiu as informações dos programas dos concertos, como sempre, de uma forma original e didática. Um momentinho só com esse. Um exemplo. Quando a orquestra tocou Petrushka de Stravinsky, ele fez o seguinte comentário no programa, abre aspas: às vezes se está frente à simplicidade de uma música folclórica ou pseudo-folclórica. Uma dança russa faz ouvir acordes de sexta paralelos para cima e para baixo, no modo mixolídio, mas com notas estranhas perturbando os desenhos. Mas o mais importante desse ponto da escuta foram os casos de bi- e politonalidade que realmente abalaram os ouvidos do mundo musical europeu. O famoso acorde de Petrushka, simplesmente duas clarinetas arpejando, uma Fá sustenido maior e a outra Dó maior. Superposição que adquire importância ao longo da peça, é o som de Petrushka. Fecha aspas. Isso foi um concerto no Centro de Convivência em 11 e 12 de junho de 1988. Eu incluí esse comentário porque, em geral, as notas de programa falam muito sobre a biografia do compositor, coisas da época, etc. E o principal aqui é que o Kotzela dá informações técnicas dos acordes e das harmonias e dos movimentos, etc. Isso foi muito interessante. Esse aí. Isso aqui é um manuscrito que eu achei lá nos meus arquivos, que eram uns cartões, que era uma experiência que ele fazia com os músicos da orquestra, de tocar essas coisas. Por exemplo, leia a meia voz algum texto literário. Outro tirava, toque de memória um trecho musical. Outro, toque 5 notas feias. Outro tem uma frase musical lá, que para a pessoa tocar. Era para as pessoas acostumarem a tocar coisas assim, sem ler partitura. Quer dizer, coisas assim, para depois praticar músicas mais improvisadamente. E eram umas experiências muito legais que ele fazia na orquestra. Desde os tempos revolucionários dos manifestos, das aulas e do ativismo político-musical, de todas as experiências, fica a figura de Kotzela com seu bom humor, sua inteligência aguda e sua fantástica e original percepção, como nós o chamávamos, o mestre. Obrigada.
Obrigada, professora Maria Lúcia. Eu acho que suas palavras foram assim, de coração e a gente se encantou com esse, eu pelo menos, né, com esse outro ambiente, né, porque aqui eu ainda não conhecia, né? Então, e pelo que eu entendo, as duas participaram bastante desse movimento, né? Então, obrigado pelo sentimento também de ter, no fim, de se emocionar com essas coisas, né? Bom, então vamos passar para a fala da professora Marisa Fonterrada. Marisa Trente de Oliveira Fonterrada é livre-docente pela Unesp, doutora em Antropologia e mestre em Psicologia da Educação pela PUC São Paulo, bacharel em Música pelo Instituto Musical de São Paulo, professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Música do Instituto de Artes da Unesp, ex-diretora do IAUnesp e da Escola Municipal de Música de São Paulo, criadora da Escola Municipal da Iniciação Artística e da ETEC de Artes do Centro Paula Souza, em São Paulo, coordenadora do Coral Unesp entre 2000 e 2004 e do projeto Educação Musical pela Voz, Grupo Cantoria Coral Infantil, Infanto-Juvenil do IAUnesp entre 1989 e 2013, coordenadora do GPEM, Grupo de Pesquisa em Educação Musical do Instituto de Artes da Unesp, certificado pelo CNPq desde 1997. Com o grupo, tem desenvolvido espetáculos que envolvem canto coral e criação musical. Os mais recentes, Miau, de Victor Flusser, que estreou em Valparaíso, no Chile, em Sleden, em 2023. E Influxo, criação coletiva, estreia no Rio de Janeiro, Sleden, 2024. Autora de livros e artigos e tradutora de Murray Schafer. Últimas obras traduzidas: Ouvir Cantar, 2018, Vozes da Tirania, Templos do Silêncio, 2019. Últimas publicações: Conto Enquanto Canto, o FMG, 2021. Passaredo, os voos da voz na educação musical, organizadora ao lado de Paula Molinari e Samuel Pontes, 2021. E Caleidoscópio, lindas formas de ver, sentir e ouvir, em Moura, Paulo Celso, Vagabe, Mônica. Samuel Quer, arranjos corais, em 2021. Então, passamos a palavra, após esse lindo currículo, à professora Marisa. Alô? Agora sim. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito esse convite feito pela equipe organizadora dessa homenagem a Damiano Cotzella, o Tadeu e o Fernando, né, que entraram em contato comigo. E esse convite me permite estar junto a todos vocês que estão aqui e aos que estiveram ontem falando de Cotzella, que a gente atesta quantos admiradores Cotzella teve e tem, não é? Eu acho muito bom ter essa oportunidade de estar aqui com vocês, ver quantas diferentes maneiras de influenciar tanto os alunos como outras pessoas que o Cotzella teve, não é? Cultivou. E eu queria dizer também o seguinte: nesses 2 dias que a gente está junto, eu estou ouvindo muitas pesquisas a respeito do Cotzella, de música daquela época em que ele trabalhou, foi atuante. Todos vocês falaram disso, os de ontem, Maria Lúcia hoje, com esse retrospecto maravilhoso que ela acaba de fazer, né? Mas eu queria dizer para vocês que eu não vou fazer nenhuma pesquisa. Eu peguei uma outra coisa. Eu abri a porta da minha memória e fui buscar lá as lembranças que eu tenho de Cotzella. Então, eu preciso contar para vocês que, quando eu era adolescente, foi criada, eu sou de Piracicaba, não é? Eu morei em Piracicaba até 1960. E, então, quando se criou a Escola Livre de Música de Piracicaba, que era uma sucursal da Escola Livre de Música de São Paulo, que depois ficou mais conhecida como Seminário de Música Pro Arte, não é? Então, quando se criou essa escola, os professores e alunos da Escola de São Paulo iam para São Paulo, iam para Piracicaba, para dar instrução, conhecimento, trazer coisas, experiências, não é? Por que havia, de repente, esse interesse tão grande de uma escola de São Paulo, uma cidade do interior? É porque o Ernst Malle, que era uma das pessoas da Escola Livre de Música,
estava namorando, depois se casou com a Maria Aparecida Mali, que era piracicabana, e junto com Kohlreuter, eles resolveram formar uma escola de música lá em Piracicaba. Nessa época, eu tinha 13 para 14 anos. No período de férias, eu estava passando férias no interior. Minha mãe ligou para mim e falou: eu acabei de matricular você numa escola de música que está abrindo agora. Isso era janeiro, a escola abriu em março. E lá fui eu. Até aquela época, eu tinha tido 3, 4, sei lá eu quantos, professores de piano, porque era assim que a gente fazia, não é? Você queria estudar música, você ia para o professor de piano, acho que piano naquela época era até mais importante que estudar violão, não é? Era uma coisa bem comum, né? Quem tivesse piano em casa já punha os filhos para ter aula de piano. E lá fui eu para a escola de música. E nessa escola, por influência do Kohlreuter, vinham os professores, como eu falei, e os alunos. Então, quem que estava em contato com a gente? O Kotzela, claro, o Isaac Karabichevski, o Diogo Pacheco, o Sandino Rohagen, o Henrique Gregori, e outros que não foram para Piracicaba, mas que também a gente teve bastante contato, porque a gente vinha para São Paulo, fazia troca de concertos, né? Às vezes um professor de São Paulo ia para Piracicaba e dava aula de música de câmara uma semana, daí a gente ia tocar lá em São Paulo. Aí a gente ficou conhecendo as outras pessoas, além dos que eu citei, né? Como Paulo Herculano, Samuel Kerr, o Davi Machado, Klaus Dieter Wolff, quer dizer, resumindo, todos músicos que ficaram muito importantes pouquinhos anos depois, né? Então, quando a escola de música foi fundada, a cada ano vinham alguns dessas pessoas. O Kotzela foi o primeiro que foi, no ano que a escola foi fundada. E eu cheguei lá como aluna fundadora da escola, quer dizer, aluna fundadora que eu quero dizer aluna da primeira turma, né? Não o ato de fundar, que isso não tinha nem passava longe. Cheguei lá para assistir a aula, e a aula que ele me trazia era teoria e solfejo. Era isso que eu ia aprender naquela aula. O Kotzela, nessas aulas, chegou com aquele seu jeito simpático, brincalhão, e ele simplesmente abriu as portas para a percepção auditiva dos alunos. A gente trabalhava muito com ele. Ele fazia a gente ler música, solfejar, resolvia questões básicas que ele nos propunha, não é? De fazer contas de compasso, mudava compasso, ou ensinava a ler em várias claves, ensinava a ler diferentes tonalidades. Quer dizer, ele estava dando uma iniciação para a gente, né? E isso foi uma coisa muito boa, muito positiva. Embora tenha sido uma experiência de apenas um ano com ele, porque a gente continuou depois com outros professores, eu acho que esse primeiro ano com Kotzela foi assim uma experiência muito profunda, muito forte, e meio que me deu assim uma certeza do que eu queria fazer na vida. Com 13, 14 anos eu já sabia que era essa a minha senda, não é? Eu acho que Kotzela teve muita influência nessa minha escolha. Acho que ele nem soube disso nunca falei isso para ele. Durante as férias, eu costumava ir para São Paulo, eu tinha parentes em São Paulo, passava um mês em São Paulo, para aproveitar para ter aulas na Escola Livre de Música. Eu tinha aulas com Kotzela. Aí eu já estava um pouquinho mais adiantada, eu tinha aula de harmonia. E era um luxo, porque a gente tinha aula de harmonia individualmente, não era essa história de classe de 20, 30 alunos tendo aula de harmonia. Era o Kotzela e eu, numa sala, por uma hora inteira, em que eu tocava as coisas que eu tinha escrito, e ele lá experimentando ao piano, ou me fazendo tocar, tudo que eu havia concebido em casa. Mas o que eu queria chamar a atenção era assim, como era notável o que ele fazia, para que eu, né, estou falando de mim agora, que eu me sentisse confiante, porque ele fazia assim, a cada exercício que eu apresentava, ele tocava, ou me fazia tocar, e dizia: nossa, está muito bom, que bacana, muito bem. Depois ele dava uma paradinha e falava assim: mas quem sabe se você mudasse essa nota aqui, que está no tenor, porque se você puser ela para baixo em vez de para cima, olha, você evita uma quinta paralela que apareceu aqui. Esse era o Kotzela. Ou então ele falava assim: puxa, que bacana, que legal, mas olha,
se você mudar essa notinha aqui, você não faz um salto melódico de segunda aumentada, porque a gente estava aprendendo harmonia tonal, quer dizer, era assim muito restrito dentro daquelas regras, não é? Não estava nessa fase de happenings que a Maria Lúcia acaba de contar para a gente. Ele queria dar uma estrutura sólida para a gente, isso foi uma coisa muito importante. Enfim, ele tinha muito cuidado ao apontar os enganos da gente. Ele tinha muito cuidado de não ferir a sensibilidade da gente. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque era uma exceção na regra. Os outros professores não se importavam de falar, está uma droga, faz de novo. Então, uma das coisas que eu considero muito importante nessa experiência da escola livre de música era o repertório que se praticava lá, que fugia dos moldes dos conservatórios, porque quando a gente estuda um instrumento como o piano, que era assim o mais popular, vamos dizer, na época, você fica restrito pelo repertório do próprio piano. Quer dizer, você começa a tocar coisa de barroco, um pouquinho pré-barroco, por exemplo, Frescobaldi te tocava, mas você chega, se chegar em Debussy, tá bom, né? Porque mais adiante que isso a gente não ia. Mas na Escola Livre de Música, e em Piracicaba também, que usava o mesmo processo, a gente cantava o que era antes e o que era depois desse período comum. Então, a gente cantava e tocava música medieval, música renascentista e música contemporânea. E músicas tradicionais brasileiras, que naquela época a gente chamava de músicas folclóricas, porque o Cotzelo ainda não tinha começado essa carreira dele de arranjador, que depois ficou super famosa, do Coral USP, né? E depois continuou por um tempo enorme. Mas eles pegavam músicas interessantes da tradição brasileira. Então, tinha o quarteto masculino da ProArte, que era formado pelo Cotzelo, Henrique Gregori, o Sandino Rohag, eu não lembro quem que era o baixo, talvez fosse o Isaac, mas eu não tenho mais, era o Klaus? Ah, então, era o Klaus, eu não estava lembrando. E daí tinha os arranjos, Sim a Moça Massurina, Turquinha Nova, Pega no Balão, eram esses os arranjos que eu imagino que sejam do Cotzelo, mas ele não assina. Eu tenho isso daí escrito, manuscrito, mas ele não assina, mas eu tenho fortemente na minha cabeça que são arranjos do Cotzelo. Aí os pesquisadores depois vão se incumbir de ver essa parte. Mas ele já antecipava, nessa época, o notável arranjador de música popular que ele se tornaria mais tarde, né? Mas daí, o tempo passou e chegou 1960. E apareceu a oportunidade de fazer esse curso que Maria Lúcia acaba de contar para vocês, da Comissão Estadual de Música, que se chamava Curso de Formação de Professores de Música. E tinha uma prova, eu lembro que tinha mais de 400 candidatos, tinha 30 vagas, e tinha 20 para o interior e 10 para a capital. Aí eu me senti muito beneficiada, porque eu era do interior, então eu tinha um pouquinho mais de vaga para disputar. Maria Lúcia teve que lutar mais forte, porque ela era da capital. De qualquer maneira, nós duas passamos nesse teste, e foi quando a gente se conheceu, né, Maria Lúcia e eu. E foi também quando eu reencontrei o Cotzelo, depois de alguns anos, né? E eu senti também o mesmo encantamento que eu sentia anteriormente, em relação às aulas que ele ministrava. Porque ele tinha essa faculdade de fazer os seus alunos serem confiantes e entusiasmados. A gente, como se fala na gíria, metia a cara nas coisas que ele inventava. Agora já não era mais aquele Cotzelo tão formal, de ensinar tonalidade. Assim, ele trabalhava ainda coisas assim, mas ele também ia para uns outros lados, que daqui a pouco eu falo. Ele trabalhava harmonia tonal, mas ele tinha um grande comprometimento com música contemporânea. Constantemente ele falava, cheio de entusiasmo disso. E uma coisa que eu nem vou falar, porque a Maria Lúcia já falou, mas vou só relembrar, como ele colocava a gente antenado com o que estava acontecendo de arte, mesmo que não fosse música. Cinema, teatro, né? Televisão, o que está acontecendo na televisão, ele contava. Ficava cutucando a gente para a gente ver. E daí ele contava muito, que eu sei que ontem já foi falado disso, Maria Lúcia também mencionou, vou ter que mencionar também, porque durante as aulas, quando ele começou a trabalhar com o Rogério de Prá, lá na Politécnica, com o IBM, ele vinha dar aula para a gente no dia seguinte, todo entusiasmado, ele ficava falando um tempão desse episódio, né, da gente ir lá. E eu me lembro que ontem o Edu estava contando que eles fizeram o computador criar
marchinhas, né? Mas eu me lembro dele contar uma outra coisa que o Edu não contou. Ele e Rogério resolveram alimentar o computador para fazer uma sonata de Mozart. Porque eles falavam, Mozart é só clichê, a gente bota os clichês e o computador faz. E eu me lembro quando ele chegou depois com uma cara assim meio desenxabida na nossa cara, ele falou, eu preciso contar para vocês, o computador não escreveu a sonata de Mozart, não foi capaz de escrever a sonata de Mozart. Então, acho que ele não é tão óbvio assim. Você lembra disso, Maria Lúcia? Foi muito engraçado isso. Bom, o comprometimento do Kotzela com a música do século XX só cresceu quando ele esteve em Darmstadt. Ele voltou de lá muito focalizado, tanto com a música serial, com o John Cage, que ele ficou muito entusiasmado, mas ele também chegou entusiasmado com a música serial, porque ele trabalhou isso, ele teve com Stockhausen e tal. E daí ele começou a nos fazer construir séries, começou a fazer ditados, que Maria Lúcia já contou também, eu fico repetindo o que a Maria Lúcia disse. E isso para a gente ainda era muito novo, né? Era muita informação. E ele fazia a gente escrever, depois ele fazia a gente transpor para 12 vozes, porque você precisava ter os 48 possibilidades. Começou com coisa dodecafônica, só mexendo com alturas, mas depois ele passou para o serialismo, já começou a fazer a gente fazer série de dinâmicas, séries de ritmos. Então, a gente não chegou a escrever composições com isso, mas a gente manuseou esse material bastante, o que, numa época que pouquíssima gente ainda, fora do lado específico dos compositores, por exemplo, os alunos das escolas, não chegavam nem perto disso daí. Então, a gente teve uma informação e uma educação diferenciada por obra do Kotzela, né? Do serialismo, figuras rítmicas, dinâmica, instrumentação, ele falava muito disso, mostrava exemplos, fazia a gente cantar essas coisas, né? E, quando terminava a aula, a gente ia para o barzinho do próprio conservatório, onde a gente tinha aula, porque a gente tinha aula na Academia Paulista de Música, que cedia uma sala para a gente, e um barzinho. Aí, no barzinho, a aula era mais interessante ainda, porque aí era fora da formalidade da aula, e o Kotzela, quando sentava lá com a gente, era uma viagem sem fim, não é? Muito bom. Outro aspecto importante que eu acho, que foi também tratado em outras mesas, e eu talvez não devesse nem falar aqui, porque ontem foi muito falado, a gente até ouviu o concerto, é a história do Kotzela como precursor dos arranjos corais de música brasileira. E eu queria lembrar também que, quase simultaneamente, também o Samuel Kerr passou a fazer arranjos de músicas brasileiras, né? Eles meio que conviveram. O Kotzela começou um pouquinho antes, Samuel acho que se entusiasmou com a ideia e começou a fazer também. Continuou e fez até a morte dele, ele sempre escreveu muito, né? Então, os dois, cada um a seu modo, eles viraram de ponta cabeça o repertório coral, e talvez as pessoas mais novas nem tenham consciência disso, porque o arranjo coral de música popular virou tão importante que todo coro, quase todo coro faz isso, né? Mas antes não se fazia isso, quer dizer, o que a gente cantava como coral era coral alemão que a gente fazia, né? Principalmente, quer dizer, a gente tinha aquela influência forte vindo da Alemanha e fazia muito isso. E o pessoal que vinha da ProArte, que eu já citei, ia mais para trás, quer dizer, fazia pré-barroco, fazia renascença, fazia música medieval, mas, de qualquer maneira, a gente não excursionava na música popular. Tinha aqueles exemplos que eu dei para vocês, da Turquinha Nova, do Pega no Balão, mas isso era folclore, né? Então, isso daí realmente foi Kotzela, foi o grande precursor, né? O primeiro impulso foi do Kotzela. E a prática de fazer arranjos corais de música popular se alastrou muito, de maneira impressionante, né? Então, isso mudou a cara, vamos dizer assim, do coro brasileiro, né? E eu não posso deixar de pensar também que os arranjos do Kotzela mostram também a sua face de educador, porque eu acho que o Kotzela era um educador, com E maiúsculo, né? Porque as pessoas que passaram a cantar os arranjos do Kotzela, nos seus respectivos coros, elas foram educadas dentro dessas atividades, elas aperfeiçoaram a escuta. Os arranjos do Kotzela são muito interessantes, porque eles não são simples, eles são até, alguns são até simples, mas eles são sempre estimulantes de escuta. Você tem que ouvir o que a outra voz está fazendo, você tem que aproveitar uma nota que o baixo cantou para você acertar a nota do contralto, quer dizer, tem
ligações muito fortes, não é? E eu acho que por isso a gente, quando canta esses arranjos, aperfeiçoa a própria escuta. O tipo de melodia que ele cria, o tipo de harmonia que ele escrevia, não é? Então, esses alunos, esses cantores de coros, se educaram cantando, tivessem ou não consciência disso, porque alguns, tipo coro amador, talvez não tenham consciência disso, mas eles adquiriram uma capacidade que muito músico formal não tinha. Então, Kotzela é o grande mestre. Trabalhava temperando as suas aulas com muito humor, com um enorme respeito pelos seus alunos, com uma vontade imensa de dar a eles informações precisas e interessantes. Acho que isso já ficou claro na fala de outras pessoas, nos exemplos dos textos do Kotzela, que são sempre assim precisos e interessantes. Ele acreditava nas pessoas com quem ele trabalhava, nas potencialidades que ele vislumbrava, mesmo quando a gente era muito principiante, não sabia quase nada, ele percebia isso, ele tinha esse vislumbre, e ele pensava nas possibilidades que cada estudante potencialmente mostrava para ele. Isso faz para mim, e penso que para muitos que estudaram com eles, um professor muito especial. A gente teve muita sorte de ter sido aluno do Kotzela. E, além de ensinar música, ele injetou em nós entusiasmo pelo que a gente fazia. E é por isso que ontem e hoje nós estamos aqui, nesse encontro, em homenagem ao Kotzela, para mostrar que nós não nos esquecemos dele como grande mestre, Damiano Kotzela. E ele sempre terá um lugar especial em nossos corações. Eu acho que Kotzela é uma figura inesquecível. O mestre. Muito obrigada. Bem, depois essas memórias aqui, para muitas coisas novas, e eu tive essa oportunidade de ser aluna dele aqui na Unicamp, e eu acho que a disciplina era contraponto. Então, a gente tinha um primeiro ano com a Beth Pinheiro, né, que dava uma coisa super estrita, aquele contraponto de Palestrina, tudo, tinha as apostilhas, não sei o quê. Aí chegava no segundo ano, ele, não é nada disso. Quer dizer, é bacana, vocês aprenderam isso, bacana, tal, mas agora nós vamos fazer outra coisa, mais contemporânea, né? Então, isso era bem importante, porque era o momento que a gente podia exercitar a criatividade, e ele é sempre generoso, a gente recebia essas... Brava, mestra! Mais aqui. Sempre tinha esse... Sempre tinha mais aqui, né? Mas sempre dava esse estímulo. E agora, ouvindo a fala da professora Marisa, eu fiquei pensando, porque eu comecei em música cantando no Coral Unicamp, bem novinha ainda, e eu cantava era Benito Regina, e eu cantava esses arranjos, né? Então, depois, uns 2 anos cantando no coral, eu resolvi fazer música. Aí, ouvindo a sua fala, eu fiquei pensando, a gente cantava muito esses arranjos do Kotzela. Será que isso também não foi um estímulo, né, para que eu fosse fazer música, né? Nunca não tinha pensado nisso, né? Mas foi uma coisa interessante, porque é aquela suíte dos pescadores, a gente cantava, e era isso mesmo, era assim, menininha, ainda aquele coral, tinha que ouvir os outros, tinha que, né, era uma coisa, e aquilo soava, né, era bem interessante. E também o trabalho dele na orquestra, né, que eu também tinha algum contato, fazendo aqueles arranjos fantásticos, né? Sabia usar orquestra, né? Não fazia arranjinho para orquestra, fazia arranjos, né? Umas coisas bem sólidas, né? Enfim, quer dizer, meu contato com ele não foi tão grande, mas porque acho que era apenas 1 ou 2 anos, né, que a gente cursava. Como o Cássio falou, eram 6 anos de faculdade naquela época, né? Mas ele estava só nos primeiros anos, ao menos para mim, que não fiz composição, né? Então, eu acho interessante esses depoimentos, assim, vocês trouxeram aspectos que eu não conhecia, né? Essa relação dele com Piracicaba, nunca tinha pensado nisso, eu não sabia. Então, foi muito interessante, e eu agradeço aí essas falas tão importantes, assim, tão assim, do coração mesmo, né? De coisas que estão aí com vocês há tantos anos, né? Eu queria saber se alguém quer fazer algum comentário, alguma fala, alguma coisa. Claro, seria bom você pegar o microfone aqui.
Precisa acender. Eu queria perguntar para a Cássio uma coisa. Ele me viu. Cássio está aí ainda? A Cássio, Tá, aí, está aí. está online? Sim, estou aqui. Quem fala aí? Não estou vendo. O meu nome é Francisco Amistório, eu estou aqui na plateia. Você consegue me ver? Estou vendo você de costas, não dá para ver. Dá para ver aqui? Isso. Está longinho, mas está bom. Cássio, eu queria fazer uma pergunta, eu não tenho certeza, mas eu sou fagotista, eu fiz graduação aqui na Unicamp, na classe do professor Paulo Juste. Você deve se lembrar dele. Claro. E você, por acaso, escreveu peças para o quarteto de fagotes naquela época? O Paulo tinha uma classe de 6 fagotistas, 5, 6 fagotistas. O Paulo Juste era um excelente professor e atraía os fagotistas aqui para o curso de fagote da Unicamp, do Instituto da Faculdade de Música da Unicamp. E ele queria fazer música de câmara, e naquela época não tinha muito repertório. Então, o que aconteceu? Ele pediu para o professor Cosella se os alunos poderiam compor peças originais para aquela formação, trios e quartetos. E eu acho que você escreveu uma peça para trio ou quarteto, eu não lembro. Eu tenho essa peça em casa, eu não tenho aqui hoje, mas eu acho que foi sob a apreciação do Cosella que você fez isso. Ou todos os alunos faziam? Eu não me lembro quem mais fez. Viu? O Ivan Korilov fez... Eu lembro da ocasião, eu fiz um trio, sim. Você fez trios, isso, exatamente. E eu lembro que foi a pedido do professor Paulo Juste para o Cosella, e o Cosella atendeu prontamente isso, e nós temos uma infinidade de peças vindas da classe de composição do professor Cosella. Eu tenho isso, e isso para o fagote, na época, até hoje é incrível, né? Eu tenho isso na minha memória. É só uma observação, uma ilustração. Estimulava muito a criação musical. Assim, como compositor, eu posso dizer que ele foi meu professor de composição também, junto com o Almeida. Sim, Cada um tinha uma abordagem específica. Agora, ele estimulava muito, muito mesmo. Né? E ele apreciava, ele tocava os materiais. Nossa, ele fazia você se sentir realmente um estudante de composição fazendo um bom trabalho, sabe? Então, eu fui fazendo. Esse trio de fagotes nunca foi tocado, mas está lá. Eu acho que ele não tem no meu arquivo. Não, eu acho que nós chegamos a tocar. Nós tocamos, mesmo? sim, nós tocamos várias vezes, aqui, inclusive nesse palco. Puxa vida, eu nunca ouvi, não. É isso aí. Obrigado. Obrigado. E foi um prazer estar aqui na presença da Maria Lúcia, que foi minha professora também, e da Marisa Fonterrada, que eu sempre já li textos, é minha conterrânea, porque eu sou piracicabano também, e eu convivi muito. Eu sou cria do Ernest Mali e da Maria Aparecida Mali. E eu via muito dessas histórias do Kohlreuter, do curso em São Paulo, curso livre em São Paulo. Isso está muito na minha memória, deles contando. Agora, ouvindo de você, é um prazer, foi um prazer. É a mesma família. Obrigado. Obrigado, acho que foi uma excelente, comentário excelente, né? Porque realmente o que foi escrito na época deve ser feito, né? É legal saber que eles tocaram, né? Então, mais alguém quer comentar alguma coisa? Vocês querem comentar alguma coisa? Vocês não querem? Maria Lúcia, não quer falar mais nada? Não quer falar? Bom, então, só resta agradecer, né, a vocês a ideia de ter feito esse encontro, porque a gente tem essas figuras, né, que começaram o Departamento de Música da Unicamp, e há algum tempo eu tive alguma experiência, porque há algum tempo eu escrevi um livro sobre os 40 anos da Orquestra Sinfônica da Unicamp, e o Cosella aparece lá nessa história, né, lembrando como começou a orquestra, começou o departamento, depois virou orquestra. Então, eu tinha falado, ele estava um pouco fresco na minha cabeça, porque ele apareceu lá, né, nesse trabalho, né. Então, eu acho que é importante a gente ter essa coisa dessa memória, nossa memória, principalmente do departamento de música, que ele foi fundamental, entre outros, né, claro, Maria Lúcia e tantos outros que estavam aqui, né, que fundaram, criaram aquele departamento tão precário que era lá,
E nesse trabalho pareceu muito aquela coisa daquele departamento de música que era lá em cima, só tinha uma sala, que também era a sala de ensaio da orquestra, né? Depois uma sala dali, aí arrumaram os barracões ali, né? Foi uma coisa bem pioneira mesmo de encarar aquilo, porque não era fácil, né? A minha turma era a terceira turma e ainda estava lá, tinha uma sala, tinha todo o curso, tinha uma sala grande, depois tinha salas tinha que sair exatamente, e ainda tinha nesse trabalho a orquestra que ensaiava lá também, então tinha que ir lá também na mesma, tinha uma sala, que hoje é a biblioteca não sei se ainda era a biblioteca das Geociências, né? Então, acho que foi bem interessante, a gente sempre está buscando um pouco essa história desses pioneiros, e agora vocês trouxeram outros ângulos, né, de um tempo um pouco mais para trás, como era essa história. Eu acho que foi bem importante para mim conhecer, que eu já conheci, né? Conheci um pouco mais tarde, mas eu não sabia essas histórias que vocês contaram. Então, é bem interessante a gente trazer essas memórias. Então, eu dou parabéns aí ao Tadeu e ao Fernando por essa ideia de fazer esse trabalho. Façam outros, porque nós temos várias pessoas aqui que merecem essa visão, mas começar com a COSELA foi um privilégio. Então, obrigado, terminamos. Nós temos que agradecer todo o trabalho, o empenho, né? E acho que o Fernando vem fazer, e o Tadeu fazer o encerramento aqui do evento. Eu acho que vocês já fizeram o encerramento muito bem e não tem razão da gente também se estender, né? Mas só reforçar, então, o agradecimento a todas as pessoas que aceitaram o nosso convite de estar aqui, celebrando e refletindo sobre a obra, a trajetória do COSELA, e realmente eu acho que essa mesa encerra muito bem aí todos esses 2 dias de atividade intensa, né? Então, a gente agradece a presença de todos que estiveram nesses 2 dias, e eu vou passar agora, então, para o Tadeu, só para ele fazer um fechamento aqui. Não, também agradecer também, muito obrigado também a Cássio lá, né? A professora Marisa, a Lenita, a Maria Lúcia, encerramento. Também fazer um agradecimento especial também para os bolsistas que trabalharam aqui hoje, a Gabi e a Jéssica lá em cima, lá. E muito obrigado, né? Também tem o Caio, que está aqui no momento agora, mas trabalharam durante o evento, o Caio e a Mariana também, né, que são os bolsistas nossos. Obrigado, pessoal.